Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez, né, no encontro do nosso grupo Literarte. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem como convidado aqui Jota Fonseca, que é filho de São Francisco do Conde. É presidente da Academia de Letras de São Francisco do Conde e que vai compartilhar conosco hoje suas obras, né, e sua vida. Seja bem-vindo, Jota. Obrigado, professora Miriam, obrigado, minha querida amiga, que nos recepciona tão bem. E é sempre um grande prazer estar falando de arte, estar falando de poesia, estar falando de São Francisco do Conde com vocês, com a comunidade acadêmica, a que tenho a felicidade também de pertencer. E muito obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição, quando for preciso e quando formos convidados. Estudante de letras da Unilab, é poeta, é filho de São Francisco do Conde e é um estudioso das histórias do município de São Francisco do Conde e do Recôncavo Baiano também, né? A gente sabe do seu engajamento em trazer sempre para frente de cena a importância do Recôncavo, não apenas para o estado da Bahia, mas para o Brasil, do ponto de vista do seu caráter sempre revolucionário, vamos dizer assim, um território que sempre lutou em prol da liberdade, sempre lutou em prol de mais justiça social, né? E a gente nota, inclusive, em muitos de seus poemas, esse acento do social e do histórico muito forte. Então, acho que a gente pode começar essa nossa conversa de hoje, né, Bruna? Talvez pedindo para você falar um pouco desse seu lugar de cidadão franciscano, de poeta franciscano, de pessoa que se inspira na história da sua cidade como inspiração mesmo, né? Se inspira como um motivo, vamos dizer assim, um caminho para a sua escrita poética. Então, eu queria que você falasse um pouco, acho que vamos começar por aí, pelo nosso lugar. Pelo nosso lugar. A gente, quando vive a cidade, o lugar, os costumes, o cotidiano, o dia a dia, a gente começa a ter uma relação muito íntima com esse lugar. Né? Eu nasci em São Francisco do Conde, costumo dizer que sou nascido, crescido, vivido e um dia, quem sabe, morrido. Eu acho que é o lugar que eu escolhi para viver. Então, a gente começa a ter esse contato com as pessoas desde muito cedo, conhecer todo mundo, uma cidade pequena, né, como é São Francisco do Conde, tida como ainda ordeira, tranquila, né, e os dias vão passando e a gente vivendo aqui, né, como eu falo em um poema meu, inclusive, e isso nos inspira naturalmente, né, a falar das suas belezas, a falar da sua história, a falar do povo da cidade, né, das peculiaridades do povo, de figuras que marcaram nossa vida, de lugares por onde passamos, por onde caminhamos. Então, é bem diferente, eu acho, de quem está acostumado a viver numa cidade grande, onde as coisas são muito mecânicas, são, de certa forma, artificiais, onde não há aquele calor humano muito peculiar daqui do interior, né? Sobretudo essa região do Recôncavo, que tem cidades próximas e que respiram o mesmo ar, que praticamente convivem com a mesma cultura. Então, eu fico muito à vontade de falar, de escrever sobre São Francisco do Conde. Às vezes eu acordo pela manhã e saio na porta, assim, né, onde eu moro lá, tem uma vista para a ilha de Cajaíba, e vejo um pescador saindo do mar, me dá vontade de escrever, eu escrevo alguma coisa sobre ele, e as coisas vão fluindo. Tem um acontecimento na cidade, um dia importante, e que fica aquele clima, né, de cidade mesmo no interior, emancipação do município, dia de São João, e a gente vai escrevendo, e as coisas vão fluindo assim de forma muito natural. Então não é nenhuma dificuldade escrever sobre a nossa cidade que a gente ama, porque é uma coisa que está na veia, não é nada de
forçoso escrever sobre a cidade, né? E na cidade, porque além de escrever sobre a cidade, a gente escreve na cidade, porque é um lugar que me dá muita inspiração para outros temas também. Né? Essa tranquilidade, essa paz que a gente tem aqui, dá uma liberdade das coisas fluírem, da imaginação ficar e muito além de onde a gente pode imaginar, com perdão da redundância. Então é isso, é um grande prazer morar, viver e poetizar aqui nesse município. Como diz no título de um dos seus poemas, é a joia mais preciosa, né? Bom, eu não tenho o seu talento para declamar poemas, mas acho que é interessante trazer pelo menos um trechinho para quem está nos assistindo. O poema A Joia Mais Preciosa, Jota escreve da seguinte forma: quão grande, formosa e bela é São Francisco do Conde, das ruas que sobem e descem, das ilhas que o sol se esconde, da pedra santa que jorra água tão abençoada, que sai do seio da terra, dessa terra tão amada. É lindo amanhecer sentindo a brisa do mar, ver o sol no entardecer parecendo incendiar, a canoa que se esconde no horizonte a navegar. Esperando o pescador lá na rampa do mercado, o sinhá está esperando para comprar o seu pescado, sexta é dia de muqueca feita com dendê pilado. Tiricatado tem arraia, ostras, camarão, pistola, pegari, xangó, tem caranguejo, robalo em postas, sururu, ibira e miroró. A gente encontra frescos no mercado e bota um dendê para ficar melhor. A cultura desse povo dá gosto da gente ver. Samba, chula, paparutas, reisado, maculelê. Uma rica culinária, muita coisa para comer, de quem herdou a receita de Maria do Benzer. Montado em um cavalo galopando sem parar, na estrada de Santo Amaro vou na roseira apear. Do porto subi a serra para em Campinas avistar a formação majestosa do rio encontrando o mar. E por aí segue. Como eu disse, não tenho o talento de Jota. Se Jota quiser continuar, eu sei que você tem toda uma performance que é muito interessante também. Né? Não apenas escreve, O apogeu mas... da cana nos deixou recordação, a fazenda Engenho d'Água, a usina Dom João. Do legado sacrossanto se destaca um monumento, a singular arquitetura da Igreja do Vencimento. Do alto do monte o recôncavo em frente à igreja eu via, a mais bela das paisagens desse braço da Bahia. Daquele ponto, o mais alto, meu Senhor abençoou a joia mais preciosa, presente do Criador. Uma tarde em Santo Estevão, é difícil de escrever, mergulhar nas águas mansas, na areia branca a correr, contemplar o sol se pondo, fazendo tudo esquecer. Momentos inesquecíveis de imensurável prazer. Natureza preservada nas ilhas que a gente tem, a do Pati, a das Fontes e Cajaíba também. Reserva de Mata Atlântica, fauna e flora em harmonia. Nessas trilhas ecológicas, quem não aventuraria? Quem aqui vem se apaixona e não pensa em mais voltar. Logo se vê envolvido com a vida de um lugar, com o jeito simples de um povo que acolhe a quem chegar e escolhe para viver, não apenas para morar. A cada canto, um encanto que marcou a nossa vida. Cada igreja, cada santo, cada som, cada comida, cada qual sabe o quanto pode ser penosa a lida, mas que seja a cada dia nessa terra tão querida. Foi o meu primeiro poema que eu fiz sobre São Francisco do Conde. Eu dei apenas continuidade aí à bonita interpretação da professora Miriam, viu? É um poema que eu gosto muito, que as pessoas gostam muito, né? Lindíssimo, Jota. Obrigado. Foi Eu bom tive você... Pode falar. o prazer de ter sido convidado para participar de um trabalho de conclusão de curso da nossa colega Ana Késia, que me pediu para que esse poema fizesse parte do seu trabalho. Eu fiquei muito honrado, muito feliz, inclusive. Ela é estudante da Unilab também.
você acabou de comentar que foi sua primeira poesia, né? Sobre São Francisco, não é isso? Isso. Você poderia falar o que te levou a escrever, qual a sua inspiração lá no início, quando foi o momento que você se pegou, né, nesse desejo de escrever? Né? Você Uma excelente pergunta. Sim, sim, porque é uma coisa muito curiosa isso. Na verdade, eu sempre gostei de escrever, desde pequeno, né? Eu sempre gostei de redigir textos. Eu tenho guardado com muito carinho uma vez um concurso de redação que eu fui vencedor aqui, ainda acho que era na quinta série, sexta série, aí saiu no diário, uma publicação no diário oficial aqui do município, jornal oficial na época, que, se não me engano, o prefeito era o senhor Osmar Ramos. Mas eu nunca me dediquei a escrever em verso. Sempre escrevi em prosa, pequenos textos, assim. Mas meu pai era poeta. Meu pai, José Ferreira de Souza, ele era poeta e ele agora era um poeta que ele não deixou registros escritos. Na verdade, ele fazia só no campo da oralidade. Ele lia para a gente. Ele escrevia de caneta, eu era ainda novo, muito jovem, e ele lia, ele gostava de fazer um tipo de poesia que a gente chama de Testamento de Judas. Não sei se vocês já ouviram falar. O Testamento de Judas tem aquela festa do sábado de Páscoa, que é uma festa católica, em que tem a queima de Judas. E é uma tradição aqui no interior, o Judas, que é aquele boneco, deixar o seu testamento. Era uma coisa hilária, né? Ele dizia, normalmente se associava o Judas a uma figura engraçada, caricata daqui do interior, e aí você fazia associações daquilo que a pessoa tinha de engraçado com alguém que pudesse herdar aquilo ali. Então meu pai, ele escrevia esse testamento de Judas por encomenda assim, porque as pessoas pediam, que ele gostava muito de escrever, escrevia e dava. Então a gente, infelizmente, não tem um registro disso. Eu era muito jovem, não tinha essa preocupação. E aí ele recitava alguns poemas em casa, e eu ficava ouvindo assim com aquela curiosidade ainda de que nem imaginava estudar letras, nada disso. E aí, quando meu pai faleceu, eu senti uma lacuna. Eu achei que ficou um vazio assim para mim, de não ter dado continuidade àquilo ali. E aí eu comecei a escrever quase que do nada, sem nenhuma pretensão, assim. Aí escrevi esse poema, mas eu acho que, respondendo essa pergunta, que foi esse desejo de dar continuidade a esse legado de meu pai, né? E meu pai, para quem não conhece, a biblioteca da Câmara de Vereadores, a Biblioteca Legislativa, ele empresta o nome à biblioteca José Ferreira de Souza, que ele gostava muito de produzir algumas coisas, mas poesia, por exemplo, ele não escrevia, ele não deixou registro. Então, eu vou recitar um pequeno poema de meu pai, que é uma das raridades que eu tenho guardada, que ele fez. É um poema que engraçado, ele não deixou escrito, mas eu vi esse poema e guardei ele comigo, e aí escrevi. Ele vai fazer parte do meu livro, inclusive, que ele é uma conversa. O nome do poema, Conversa de Matuto. Matuto é aquele capial, né? Aquele que a gente chama aqui, aquele homem da roça, pessoa simples, né? Mas que conhece a natureza como ninguém. Então, essa Conversa de Matuto é um diálogo entre um matuto e uma pessoa, um doutor, né? Tanto que ele fala assim: me ouça, senhor doutor, você que tanto estudou, vai ver que tenho razão nas coisas que vejo, e por isso eu só desejo voltar lá pro meu sertão. Você nunca viu o cheiro
do alecrim de tabuleiro onde o dia vem raiando. Não sabe nem a alegria que se sente todo dia com os passarinhos cantando. Você que é doutor diplomado, que sei, estudou um bocado, tanta e tanta confusão, não sabe nem explicar como é bonito o luar que brilha no meu sertão. Você já viu, quando em quando, um carro de boi cantando na subida de uma serra. Se não viu, percure ver. Para depois você dizer, a vida é em sua terra. Então, esse poema que eu recito da forma que meu pai recitava para a gente, né, para mim e para meus irmãos, né, é uma conversa realmente de uma pessoa, de um matuto com um doutor. Então, eu só fiz esse registro porque eu citei o nome de meu pai, quando eu falo dele, me emociono muito. Mas então foi por aí que começou essa vontade minha de escrever. Foi para dar continuidade ao seu legado. E, somado a isso, esse desejo, né, essa sensação de pertencimento de São Francisco do Conde, que me inspira muito. Então, fui fazendo esses registros. Tempos depois, e se eu estiver falando demais, vocês me interrompam no momento que quiserem, a gente houve uma campanha que é da Comissão Salve o Convento. Que é essa campanha? Foi uma campanha organizada pela Igreja Católica daqui do município para a restauração do nosso maior patrimônio histórico, né, que é o Convento de Santo Antônio, que é o Marco Zero, é de onde começou toda a cidade. E aí eu fui convidado, não é, para compor como membro da academia, né, eu, Clara, que também essa Clarinha, que é secretária executiva da academia, que deve estar nos vendo, mando um beijo carinhoso para ela é também escritora, né, Ana Clara Ferreira, ali da Escola Clara Visão, o pessoal conhece mais fácil. Então, nós fomos convidados para participar dessa comissão, e aí, quando foi num dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que foi anunciada pelo vigário da cidade, essa comissão. Então, eu, de imediato, quando vim para casa, aí comecei a escrever um poema sobre a campanha Salve o Convento. E aí fiz um texto falando dessa campanha, esse texto foi para um livro, que foi para o IFAM, deve ter parado nas mãos, talvez, do governador, do presidente, das autoridades, e nós conseguimos, então, o início da restauração do nosso convento de Santo Antônio. Né? A luta continua, a gente pretende chegar mais longe, tem muita coisa para fazer, mas foi um passo importante. Então, esse poema se tornou o símbolo dessa campanha. Né? Então, é isso que eu estou colocando isso para explicar como surge a inspiração, né? Como a gente se sente à vontade de escrever sobre o município por conta dessas influências que a gente tem. Jota, você falou da professora Clara e nos trouxe também aqui um outro ponto que é muito importante, né? Que a gente nota na sua poesia, não apenas na sua poesia, na sua arte, mas também nesse engajamento em prol da preservação da história, da cultura, das memórias do lugar, um movimento que é coletivo, né? Tem muitas pessoas no município que estão também engajadas na preservação dessa memória, na preservação dessa identidade franciscana. E você falou da professora Clara, a gente sabe que ela é também uma grande estudiosa, né? Sim, sim. Nem sei, ousaria dizer que talvez a maior, se eu não estiver exagerando, mas pelos várias oportunidades que eu tive de ouvi-la falar, eu sempre aprendo demais, né? É sempre um momento de muito aprendizado ouvi-la falar. E aí, a Academia de Letras de São Francisco do Conde, queria que você falasse um pouco da academia também. Completa esse ano 10 anos, não é isso? Eu acho que é um marco importante, não apenas porque tem ali uma
um ponto de encontro de poetas, de escritores, de pesquisadores e pesquisadoras, mas também pelo papel institucional da academia de ser esse lugar também de memórias, né? De escrita dessas memórias, de construção dessas narrativas, de preservação para que as próximas gerações tenham acesso também, e um lugar também de reflexão sobre a cidade, sobre o território, sobre, enfim, a arte nos tempos de hoje, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a academia. Apresenta para quem está nos assistindo a Academia de Letras de São Francisco do Conde. Acho que é interessante. Professora, primeiro eu preciso fazer um agradecimento público, né, da sua presença na nossa posse. Fiquei muito feliz, né, de ter participado da cerimônia de posse da academia. Bem, a academia, nossa Academia de Letras e Arte, ela foi fundada em 2011 e o objetivo dela é justamente agregar esses pensadores, esses fazedores de arte, de cultura, escritores. É uma agremiação sem fins lucrativos, evidentemente, mas que o grande objetivo nosso é alcançar aquelas pessoas que estão no anonimato e que podem contribuir muito, que tem muito que mostrar. E é uma das minhas metas, inclusive, agora como presidente, né? Resgatar esses pensadores, resgatar esses artistas, esses escritores, para que eles possam mostrar suas obras, para que as pessoas conheçam, porque tem gente que passa toda a sua vida produzindo e as pessoas não têm acesso. E é preciso que, para a arte ser arte, é preciso essa tríade, né, esse tripé, que tem a obra, que tem quem está escrevendo e que tenha quem está assistindo, quem está vendo. Se você produz e não mostra para que você está produzindo, acaba sua obra não fazendo sentido. Então, a nossa academia foi fundada com um grupo de pessoas, de estudiosos, de professores, de pensadores, de artistas, com essa função. E, ao longo do tempo, a gente tem participado de importantes campanhas, como foi essa campanha do Salve Convento, como foi a campanha que desencadeou em um projeto de lei para tombamento do nosso patrimônio histórico e material, das nossas manifestações culturais. Então, a gente temos esse trabalho paralelo com os poderes constituídos, de forma a subsidiar e ajudá-los nessa construção, né? Construção do pensamento. Porque quando você está à parte, quando você não faz parte e está à parte, você enxerga de forma mais crítica e pode contribuir melhor, porque você está ouvindo os produtores, os fazedores de cultura, os fazedores de arte, os escritores, os intelectuais, você ouve e funciona. A academia tem funcionado assim, como caixa de ressonância. E é uma grande honra, nós nos reunimos sempre, né, agora de forma virtual, mas sempre estamos conversando e temos grandes propostas nessa nossa gestão que eu pretendo, junto com minha diretoria e com os meus confrades e confreiras, a gente pretende colocar em prática. Esperamos ter a universidade como parceira nossa. Com certeza, Jota. Acho que o papel da Unilab também é esse, né? Estar próximo das associações culturais, das agremiações dessa natureza, para aprender, para trocar experiências e para fomentar a produção de conteúdo, de material, de conhecimento que só pode mesmo agregar, né, valores positivos para a comunidade acadêmica, para o território. Acho que o trabalho tem que ser em parceria sempre mesmo. Bruna, você quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Eu queria fazer uma ressalva, voltando para lá para o início da nossa conversa, né? Você acabou respondendo o que eu também ia perguntar, que era relacionado à influência, né? Se tinha tido algum tipo de influência
né, na família, alguma coisa, você respondeu que foi de seu pai. Eu também queria te falar que é incrível ver quando a gente consegue, né? Quando o artista consegue levar esse amor que tem pela sua terra, né? Em palavras, né? Eu sou santamarense, aqui também tem um artista que eu admiro muito, que faz isso com muita excelência, e eu consegui fazer esse link com você, que é Roberto Mendes, que ele também tem esse amor, essa fissura, né? E é lindo de ver isso, né? Conseguir transportar esse amor que se tem em palavras, porque às vezes a gente tem uma admiração por nossa terra, a gente tem uma admiração, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, eu queria mais uma vez parabenizar, porque essa sua poesia sobre que, como é o nome dela? É a joia mais preciosa. Né? É muito linda ver esse amor. Parabéns. Esse título eu extraio do nosso hino do município, que fala do recôncavo é joias preciosas. Né? Então eu tirei daí esse título e fiz essa alusão ao município com esse poema. E Roberto é um grande amigo, a gente tem uma relação muito boa, conversamos muito. E realmente eu me identifico muito com o Roberto, que ele é uma pessoa que a gente pode chamar de mais do que santamarense, uma pessoa que tem um amor impecável pela sua terra, fervoroso, não é? Ele mora em Santo Amaro como eu não quero sair daqui para lugar nenhum, quero morar sempre aqui, morar e viver sempre, que é um lugar que eu me identifico, né? E nós que somos... Eu acho que o que eu falo é apenas o eco de muitas vozes de pessoas daqui do município que têm esse mesmo sentimento de pertencimento e de amor, né? Amor por um lugar que a gente, pelo lugar que a gente vive, pelo lugar que a gente convive, e temos nossas amizades, crescemos aqui, e aqui é um lugar para você que está assistindo essa live e não conhece, venha conhecer São Francisco do Conde, que é um lugar muito, muito gostoso, muito bonito, um lugar que tem um patrimônio histórico fantástico, que tem ilhas lindíssimas, ainda lugares pouco explorados e que merece ser conhecido por você que ainda não conhece. Verdade, Jota, é um lugar muito bonito e tem uma história muito pujante, né? Você falou rapidamente do movimento Salve o Convento, mas eu acho que é um movimento que tem tanta repercussão, tanto impacto, para isso que a gente está falando da necessidade de preservação de memórias a partir dos relatos, né, do conhecimento dos relatos dos mais velhos, a partir também da preservação de documentos e de monumentos, nessa composição do acervo identitário do que é o recôncavo. Eu queria trazer um trechinho do poema Salve o Convento. Você conta a história, né? E eu adorei a ideia de eu começar do meu jeito assim, meio amador, e você continuar, porque aí acho que ficou bem bacana também. Então, peço licença para começar. Você diz assim: em 1600 e tantos, quando tudo começou, sob a ordem de Francisco, que aos fiéis anunciou que ali, no sítio escolhido, um mosteiro fosse erigido para aclamar o Salvador. Sob o sol forte e escaldante, ou no mais frio temporal, iam se encaixando as pedras trazidas de Portugal. E, enfim, as torres erguidas soavam no sino as batidas para a missa dominical. Foi o alicerce primeiro de onde a vila surgiria, e sob o olhar de Antônio, o povoado crescia, e a cada conto de réis doado pelos fiéis, a obra se expandia. No seu claustro arqueado de singular arquitetura, um jardim verde em flores inspirava a leitura, dos que ali se retiravam e ensinamentos buscavam na Sagrada Escritura. Você quer continuar? Sua capela nos transporta para outra dimensão, pois quando erguemos os olhos, sentimos a impressão que aquele teto pintado parece do Pai um chamado que arrebata-nos do chão.
São Domingos, acolhido por Francisco de Assis, que no céu foi recebido. É o que a imagem diz na nave mora estampada, em velha tinta dourada, compondo aquela matiz. Nas suas paredes cintilam, em luz as telas azuis, a vida de Antônio de Pádua, fiel seguidor de Jesus. O Cristo que escarnecido, ao centro está esculpido, prostrado na Santa Cruz. Hoje, todo o acervo ameaçado está. E aquele templo suntuoso muito não suportará ao tempo impiedoso, que lento e silencioso a história quer apagar. Construído em solo fértil, o argiloso massapê, que fez as palmeiras crescerem, mas fez as paredes ceder. E o templo da sacristia afunda, dia após dia, sem ter a quem recorrer. Agora tilinta o seu sino em triste convocação, como quem pede socorro, não me deixem morrer, não. No altar, clama ao vigário, convocando ao trabalho os homens de bom coração. Marco zero da cidade, sacrossanto monumento, resgatem a nossa história, salve o nosso convento. Então, esse é o poema Salve o Convento, que é um poema muito... Algumas pessoas dizem que é triste, mas, de fato, a ideia foi essa. A ideia foi tocar no coração de quem podia nos ajudar e graças a Deus, surtiu muito efeito todo o trabalho que a Comissão Salve o Convento realizou em prol dessa obra, né, importante, e a comunidade abraçou, né? Nós fizemos um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, e aqui eu faço um registro importante da nossa saudosa Dona Dedeu, que era uma coordenadora da nossa comissão, né, ao lado do Frei Rogério, que estiveram à frente, e Dona Dedeu teve um trabalho importantíssimo para esse resgate. E, então, esse poema foi o poema tema dessa obra, e eu procuro, nos meus textos, sempre trazer essas nossas riquezas históricas, culturais, né, para que as pessoas conheçam de forma diversa, porque, infelizmente, alguns dos nossos monumentos estão em ruínas e cada dia caindo mais, o exemplo da nossa escola agrícola. E se um dia eles vierem a ruir, infelizmente completamente, ao menos estarão na história e estarão sendo lembrados nesses versos para a posteridade. É um importante trabalho de memória mesmo, né? Tem um comentário, eu vou ler para você, está aí na tela também. Quanta honra ver este São Franciscano falando sobre o nosso convento, tocando o coração dos que sabem da sua importância para a formação do nosso povo, da nossa história, da nossa cultura. Dicas da Clara Visão. Acho que é a professora Clara, né? Que Deve ser. Que massa. Obrigada. Aí eu queria aproveitar o comentário dela, tem um comentário antes também do Anailton dos Anjos, que te deu os parabéns. Parabéns ao poeta Jota pelas palavras que em versos traduzem a história de forma tão educativa. Queria aproveitar para te perguntar, Jota, você é uma pessoa que gosta de fazer esse movimento também de atrair outras pessoas para discutir literatura, poesia, arte em São Francisco do Conde, e essa ideia do sarau virtual, né, com gente do Recôncavo, com gente de todo canto. Bom, isso tem muito desse seu interesse, né, agregador, de integração entre as pessoas, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse sarau virtual que é esse caldeirão cultural do Recôncavo. Como é que é isso? E o que é que vem a partir daí? Porque esse é um momento estranho, né? A gente
forçosamente tem de estar afastado, mas vai buscando também outras alternativas de estar perto. E acho que, de algum modo, esse último ano também nos ensinou a lidar um pouco melhor com o distanciamento, com o isolamento. Né? E, por exemplo, essa nossa conversa aqui é parte também desse entendimento de que não dá para a gente ficar longe, porque a gente precisa desse contato com quem a gente admira, com a obra de quem a gente aprecia, até como forma de garantir para nós uma saúde de espírito, de mente, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades desses tempos, né? Então, essa ideia de um sarau virtual vai dar samba, como é? Sim, sim, a gente espera que dê samba, que dê poesia, enfim, para que as pessoas, inclusive, entendam melhor, o Sarau Virtual é um grupo que a gente tem, que a gente começou com um grupo de WhatsApp, já tem quase, deve ter 8 anos, mais ou menos, foi um pouco depois da fundação da Academia de Letras. Uns 8 anos, um grupo que é muito legal, que a gente sempre está lá interagindo, e é formado por pessoas, é um grupo formado por pessoas, poetas, escritores, professores, artistas, e a gente sempre está levando algumas coisas interessantes, novidades, para fugir um pouco dessa coisa chata que as redes sociais traz, né? Que é muito fake news, muito lixo eletrônico, e eu sou um pouco rigoroso lá no sarau, às vezes chamo as pessoas quando se empolgam muito, chamo atenção para que a gente foque no nosso assunto, mas graças a Deus é um grupo muito focado. E a ideia, professora Miriam, de fato é que a gente venha para fazer o sarau presencial em breve, né? Já tivemos algumas ideias aí de alguns membros, inclusive do Roberto Mendes, do Márcio Valverde, que também está lá, que é um grande músico, né? E da gente fazer uma reunião, começarmos a fazer o sarau presencial, e eu acho que vai dar samba sim, ainda mais com tanta gente do Recôncavo que sabe, que conhece o samba de roda. A gente pretende fazer esse movimento para fazer um sarau de música, de poesia, de arte, e tenho certeza que vai ser bonito, né? A Nathalie também, beijo para ela, está lá no grupo. Então a gente tem muita coisa boa vem pela frente aí. E é interessante esse momento, né, de pandemia, que as pessoas procurem, como a senhora mesmo falou, essa válvula de escape, trazer essas propostas interessantes, né, com o advento dessas novidades que até então ainda não eram exploradas, né, essas salas virtuais de reunião, que a gente possa, sim, fazer grandes encontros. A senhora viu, na nossa posse, eu acho que se fosse presencial não seria tão bonita, que a gente teve participações de gente de todo lugar, né, de São Paulo, do Rio, músico daquele Gilberto, que tocou chorinho esplendidamente, e essa pandemia vai deixar esse legado, talvez, interessante para que as pessoas procurem aproveitar dessas mídias para poder se reunir, para poder estar mais próximos quando não for possível estar próximos presencialmente, fisicamente. Mas eu acho que é uma proposta interessante o sarau virtual, e com certeza ele vai deixar bons frutos para a gente. Jota, e conte para nós, tem algum livro em vista? Algum projeto nesse sentido? Sim, o livro já está pronto. Outro dia eu estava conversando com o Jair Cardoso, meu amigo, sobre isso. Ele me perguntando, né, se já estava para sair. Eu disse, não, o livro está pronto, esse livro está pronto. Mas eu tenho segurado porque eu quero deixar passar essa fase ruim para a gente fazer
um lançamento bonito, presencial, né? Quem sabe aí trazer esse sarau virtual para o presencial nesse momento, eu acho que vai ser mais bonito. E eu disse para ele, pô, Jair, eu não estou com muita pressa, não, porque eu não guardo segredo com minhas obras, não guardo segredo, eu sempre, oportunamente, eu as lanço, tenho o meu canal no YouTube, que eu coloco sempre alguns textos em forma de vídeo, com meus poemas, e eu disse a ele, pior que cada dia, o livro já estava fechado, mas cada dia vai aparecendo alguma coisa. Vai surgindo um poema, mais um texto, mas o livro vai estar muito bonito, está bem legal. Tá, não quero antecipar muito, não, mas vai ser um formato bem interessante a escrita desse livro e com leitura muito gostosa para quem for ler. Então, vamos esperar até que esse momento passe aí, para que a gente possa fazer um lançamento e lançar lá também na nossa universidade, se a professora autorizar. Oxente, já está marcado, né? Já podemos deixar pré-marcado aí. Quando acabar essa situação, quando ele puder voltar a se encontrar, vai ser uma delícia ter esse lançamento ali no hall, com samba, com música. Vou até preparar a saia e a caneta para autógrafo. Tá bom. Professor Igor, professora, não pôde estar presente? Oi, Jota. Ai, minha internet, acho que... O professor Igor não pôde estar presente hoje? Professor Igor, a gente sempre reveza, né? Tá. As lives têm sido assim. A gente sempre seleciona 2 membros do grupo para fazer esse momento de bate-papo. Aí Sim. hoje fomos eu e a Bruna, e a gente vai revezando, né? Deve estar assistindo também. Jota, a gente está chegando já assim, mais perto para o final da live, né? Normalmente as lives têm 1 hora, a gente atrasou um pouquinho. Eu queria saber de você o seguinte: como é que esse momento da pandemia, assim, como é que você sente que esse momento difícil, né? O Brasil chora a morte de 400 mil pessoas, isso é muito. Infelizmente, na nossa cidade, algumas pessoas também pereceram por conta dessa doença. Então, como um poeta sensível que você é, como esse momento afeta a sua obra? Como você percebe que, de algum modo, essa situação, né, desde março do ano passado, esses desdobramentos da pandemia, o seu agravamento, isso tudo afeta a todos, com certeza, né? Mas você nota que, de algum modo, essa situação afeta também a sua inspiração poética? Absolutamente sim. Com certeza. Algumas pessoas, alguns amigos, me fazem a seguinte pergunta: Jota, por que você não escreve sobre isso? Jota, por que você não escreve sobre aquilo? E o que eu tenho muito ouvido é: Jota, por que você não faz um poema sobre a pandemia? Nossa, a pandemia é uma coisa tão triste, tão chata, que eu não consigo escrever sobre ela. Porque eu gosto de escrever coisas que dão prazer de ler, prazer de declamar. E eu fico me imaginando tendo que falar sobre isso. Falar sobre mortes, falar sobre dor, falar sobre a irresponsabilidade de alguns governantes. Então, eu sei que não seria uma coisa legal. E eu não consigo fazer texto sobre de forma assim melancólica, né, para falar sobre tristeza. E como a senhora bem falou, tanta gente amiga a gente perdeu, tanta gente que a gente ama, a gente viu partir de forma tão precoce, e eu não me sinto confortável mesmo para escrever. Isso, de fato, abala a inspiração da gente. Porque, às vezes, você está num momento, e as coisas aqui têm sido dessa forma, como em todo lugar, você está num momento ali de
descansando, com a cabeça legal, um momento propício para escrever alguma coisa, você recebe a notícia que alguém ficou doente, você recebe a notícia que alguém morreu. Então, até a arte é abalada assim com a pandemia. Até a inspiração fica afetada. Ela consegue, sim, contaminar, inclusive, a inspiração do poeta. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida que a gente se sente abalado de ver tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo. E dá aquele bloqueio, sim, é verdade. A senhora foi muito feliz quando indagou sobre isso. Mas a gente espera que tudo isso passe. Tudo isso acabe para a gente poder estar com o coração e a cabeça mais tranquila para poder escrever e lembrar que essa pandemia foi um fato que ficou no passado, que a gente não pretende mais nem tocar no assunto. Vamos melhorar o astral da pergunta também, mas achei importante a gente tocar, porque é Com um tema certeza. sensível, né? E a gente tem de estar atento. E tem de expressar, o mínimo que podemos fazer é expressar essa solidariedade mesmo. Todas as pessoas que estão mais diretamente afetadas, né? Todos estão. Aquelas pessoas que têm sofrido perdas. Enfim, vamos fazer aqui. Tem uma pergunta, eu acho que é da Manuela, ela pergunta o seguinte: Isso. Jota, o que a Academia de Letras de São Francisco... Você quer ler, Bruno? Estava falando antes, acho que... Leio sim. Jota, a Manu pergunta: Jota, o que a Academia de Letras está fazendo para promover a literatura na cidade? Maravilha. Manuela, né? Isso. Olha, Manu, nós temos a nossa sede provisória, que a gente estava funcionando, fica ali do lado, na Rua Getúlio Vargas, próximo à casa de Osvar Ramos. A gente tinha algumas oficinas, né, de arte, de escrita também. Mas, na verdade, o nosso principal foco é garimpar esses artistas para trazer ao conhecimento das pessoas, né? Ao conhecimento das pessoas e de certa forma, orientá-lo, de que forma ele pode dar saltos maiores na execução de sua arte, se precisa de um apoio, de alguém que possa trabalhar a técnica dos seus escritos. Então, eu assumi muito recentemente, e temos algumas propostas nesse sentido. A gente quer, por exemplo, utilizar aquele espaço da casa do Mário Augusto Teixeira de Freitas como nossa sede, para que a academia possa, junto com as autoridades constituídas, fazer um trabalho paritário e que a gente tenha um espaço para que as pessoas desenvolvam a literatura, desenvolvam a arte. Então, a academia tem como papel principal a difusão desses trabalhos, né? A difusão desses trabalhos que já existem, que são muitos, levando para festivais, levando para exposições, enfim, tornar visível esses artistas anônimos que a gente tem na cidade. Com certeza vão surgir muitos talentos aí. Sim. Jota, a gente quer agradecer muito, sim. Você veio correndo, né? Hoje foi um dia atípico, pelo que você falou, e como a gente tem um horário assim, estabelecido, avançamos um pouco para compensar o começo, mas fica uma vontade de continuar essa conversa numa outra oportunidade, não é, Bruna? Então, a gente já queria deixar assim um convite para que possamos continuar essa conversa. Com certeza queremos estar no lançamento desse livro. E, enfim, queria que você fizesse um comentário assim, final
uma saudação às pessoas que estão assistindo, falando um pouco, né, da importância da literatura na sua vida, da importância da literatura para essa cidade, da importância da literatura como direito cidadão também, que é isso que a gente do Literarte acredita, né? Esse direito à literatura, de que o Antônio Cândido já falava, e que a gente vem tentando promover a partir dos meios possíveis como este, né? Esse meio que é tão acessível, que é do YouTube. Então, a gente te pede que nesse espaço aqui, assim, virtual, nesses minutos de final de live, você fizesse suas considerações a respeito disso. Antes de você se pronunciar, Jota, eu queria também agradecer, né, para você finalizar. Queria te agradecer, né, por estar aqui nessa tarde com a gente. Foi muito bom, mais uma vez, né, ver esse amor que você tem por sua terra através de suas palavras, viu? Muito bom conhecer você. O prazer foi meu, querida. O prazer foi meu. A literatura entrou em nossa vida de forma irreversível. Não só pela atividade acadêmica, mas pela nossa vivência diária. Eu acredito que se as pessoas se debruçassem um pouco numa folha de caderno para escrever suas vivências, escrever suas experiências, escrever suas alegrias e lamentos, ela seria muito mais feliz. E daí ela teria a solução, talvez, de suas agonias, de suas aflições, de seus problemas, na medida em que ela consegue explorar aquilo que ela vive no dia a dia. Eu acho que quando você começa a escrever, mesmo de forma despretensiosa, as ideias vão surgindo e você consegue fazer a sua imaginação fluir e daí consegue começar a construir algo que pode ser interessante, que pode ser produtivo e que você deixe como legado. Porque eu acho que a grande importância da literatura é você deixar um legado, porque a gente vai virar pó. A gente vai partir dessa vida. Mas se você escreve alguma coisa, você vai deixar para sempre. Eu ia falando desse instante de meu pai, né, que deixou escritos, que é lembrado até hoje. E dessa forma, se você consegue deixar um registro, você nunca mais será a mesma pessoa. Você sairá do anonimato, será sempre lembrado de alguma forma, ainda que por um grupo de amigos, ainda que por um grupo de parentes. Mas a literatura, eu acho que tem essa importância de servir como registro da sua passagem pela humanidade. Então, acho importantíssimo que as pessoas se interessem em escrever, que as pessoas façam, sobretudo, com prazer, que escrevam com prazer, porque é um momento de você estar consigo mesmo, de você expressar o seu pensamento e deixar para que outras pessoas também possam desfrutar daquilo que você pensou. Porque quando você pensa sozinho, quando você constrói sozinho, eu acho que é um sentimento um pouco egoísta. Eu acho que você deve participar com as pessoas que você gosta, aquilo que você constrói, porque você pode, inclusive, com isso, fomentar o raciocínio, ajudar que as pessoas também pensem, reflitam diante daquilo que você escreveu. Então, para mim, é muito confortável escrever aqui em São Francisco, porque eu gosto. Como eu falei, né, não escrevo apenas sobre São Francisco e para São Francisco. Aqui é meu lugar e daqui eu produzo tudo que eu escrevo. Eu acho que eu não conseguiria escrever em outro lugar. Então, mas cada pessoa no seu cantinho pode dar a sua contribuição, pode escrever alguma coisa e pode deixar como legado. Eu acho que essa é a grande importância da literatura. Deixar o seu legado, deixar um pouco de você nos seus escritos, para as pessoas que vierem depois de você. Então, desculpa, eu não agradeci, aproveitar para agradecer a vocês, né, essa oportunidade. Fiquei muito feliz de participar desse momento, muito honrado, inclusive, pelo convite da professora Bida, minha amiga,
e você, minha colega também, que está intermediando esse bate-papo, e estarei sempre à disposição. Será sempre uma alegria, não só eu, como todos da Academia de Letras. Ficamos felizes e queremos sempre ter a universidade como parceira nossa. A professora já tinha falado isso na minha posse, da importância de estar, da academia estar presente, né, que não é presente apenas fisicamente aqui no município, mas participando da construção da vida cotidiana de São Francisco do Conde. Então, fico feliz em poder também ser de certa forma, um interlocutor por ser membro da faculdade, por ser membro da academia. Eu acho que se estreita ainda mais e torna mais salutar essa relação. Obrigado mesmo. A gente também agradece muito, Jota. Obrigada. Isso, e agradecemos também as pessoas que estão assistindo nesse momento de férias, né? O semestre acabou, então acho que está todo mundo precisando mesmo de falar de poesia, de falar de coisas que nos acalantam a alma. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para isso, né? Esse momento de reflexão, mas também de fruição sobre a arte. Jota, obrigada, querido, mais uma vez. Obrigada a todas e todos que assistiram. E mês que vem tem mais Sarau do Literarte. A gente vai divulgar a programação em breve. Um abraço, pessoal, e até já. Boa tarde, gente. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.